Camarão, hoje o Corinthians muito abaixo do que havia apresentado nos últimos jogos, né? Claro, você já disse que o Atlético Goianiense também não fez por merecer esse empate. E aí a gente cai na questão daquilo que o Silvinho tem à disposição no comando do clube, nas substituições que ele também faz. Então, o Marquinhos tem sido uma opção frequentemente utilizada por ele. Hoje ele acabou entrando no lugar do Gustavo Mosquito. O treinador alvinegro também acabou optando por tirar o Gabriel Pereira para a entrada do Xavier no segundo tempo. O Juliano saindo por conta da lesão que teve ali, a cãibra, na verdade, na coxa esquerda, para a entrada do Arauz, e aí o time acaba perdendo bastante. E o Fagner, que mais uma vez não tem condições, acaba sendo substituído pelo Duqueiroz. Quanto a essa falta de opções, e lembrando, o Corinthians trouxe bons reforços agora para o restante da temporada, para o segundo turno, mas hoje também sem o Jô, sem o Luan, sem o Renato Augusto, o Watson que ainda se recupera no departamento médico, creio que essa falta de opções no banco e o Silvinho com dificuldade também de encontrar essas saídas para o time conquistar uma vitória fora de casa, tenham custado justamente os 3 pontos de uma vitória que o Corinthians saiu na frente. Acho que sempre dá para justificar desempenhos ruins de equipes, especificamente deste Corinthians do Silvinho. Foi uma semana inusitada, em que pensa-se um time com a presença do William e de sopetão na véspera do jogo, em virtude de tudo que aconteceu, desde os informes da Anvisa. O Corinthians perde a figura desse cara que provavelmente atuaria na formação inicial, a perda do Renato Augusto sentindo lesão no meio de semana, o Jô também sendo baixo, ou seja, algumas mudanças pontuais que certamente impactaram em uma ideia. Só que este Corinthians do Silvinho carece de ideias. Contra o Juventude, há poucos dias, jogando na Neoquímica Arena, num campo bom, contra um adversário que tem fragilidades, a equipe do Silvinho não conseguiu respostas. Então sim, o Corinthians me parece nesse instante recheado de opções. Hoje não era o caso, definitivamente, mas o Corinthians, com o seu melhor cartel oferecido a este treinador, para mim parece ser algo muito desafiador, muito grande para um treinador que ainda não teve um grande trabalho na carreira. Ponto. Silvinho pode se tornar o maior treinador da história do Esporte Clube Corinthians Paulista. Mas hoje ele dá sinais de não estar pronto para esse desafio. E assim, não tô fazendo a caveira do Silvinho, urubuzando, sou o profeta do apocalipse dizendo que não vai dar certo. Não, estou apenas analisando pontualmente as dificuldades em muitos momentos de o Silvinho ler as partidas e buscar soluções dentro das opções que ele tem. Contra o Juventude poderia ter feito mais. Era inadmissível, e eu volto a este jogo para fazer esse paralelo, voltar ao segundo tempo, depois do que o Corinthians deixou de apresentar e não mexer na equipe. E ele buscou alguns ajustes que eram simplesmente absurdos, como Luan na vaga do Renato Augusto, e tentar fazer uma composição de meio de campo que oferecia espaço ao time de Caxias. Hoje, o Corinthians buscou uma ideia com o Rony posicionado ao lado do Gabriel, com o Gabriel Pereira pela direita em boa parte do jogo, Mosquito pela esquerda e o Roger Guedes na referência, com o Juliano tendo um pouco mais de liberdade para construir. Em poucos momentos, o Corinthians foi impositivo, errou muitos passes, teve, claro, algum condicionamento pelo amarelo logo cedo ao Raul Gustavo, mas Fábio Santos, mais uma vez, muito mal, errando coisas básicas. É um cara que chega muito pouco à frente, é um cara que dá muito pouca mobilidade para o time nesse setor. O Corinthians ainda perde o Fagner para o segundo tempo. O Duqueiroz entra muito bem, participando ativamente do jogo, mas é um atleta com outra característica, ainda um jovem que vai oscilar. E o Silvinho, ele escolhe um jogador como Marquinhos, que sim, é importante registrar, não consegue fazer nenhum grande jogo com a camisa do Corinthians até aqui, e constantemente o Silvinho aposta num jogador que hoje cometeu um erro fatal, oferecendo a chance de empate ao Atlético Goianiense ao fazer uma falta num momento em que o Corinthians tinha a bola no pé para sair para o contra-ataque. Ele coloca a mão na bola numa tentativa de domínio, uma falta de concentração, um gesto técnico péssimo, falta de fundamento, e esse jogador acabou minando uma ideia do Corinthians de pontuar fora de casa e subir na tabela, entrar no hall dos 30. O Corinthians ia se aproximar numa rodada praticamente perfeita de Fortaleza e Red Bull Bragantino e não conseguiu, graças em muitos momentos à falta de ambição, de coragem, de atacar para fazer o segundo gol. Havia espaço para isso. O Dragão ofereceu espaço e o Corinthians mais uma vez não aproveitou. Para mim o desafio é muito grande para o Silvinho. Eu
Não alimento grande expectativa para o Corinthians até o fim do campeonato. Acho que é obrigação do Corinthians lutar por vaga direta na Libertadores da América. O Corinthians tem obrigação, para mim, de ficar à frente de Bragantino e Fortaleza depois do grande investimento feito nessa janela de transferências. Não é possível admitir que o Corinthians não tenha condições de ultrapassar esses dois rivais na tabela. Mas jogando mal em muitos momentos, como jogou hoje, como jogou no meio de semana, e perdendo pontos como perdeu mais uma vez, a tarefa tende a ser ainda mais difícil. E aí é difícil sair em defesa de um treinador que não tem resultados e não tem bagagem ainda.